nosso Senhor Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele deu orientações muito importantes para os discípulos e para nós. E uma das orientações de Jesus era para que os discípulos não permitissem a preocupação e o medo os dominar. Eles precisariam estar calmos e assim conseguiriam prosseguir no caminho até o Pai Celestial. Esse é o estudo de número 988, aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E Jesus os orientou porque era necessário eles acalmarem os seus corações, pois passariam por momentos difíceis, por dias maus e não poderiam ser dominados pelo medo e nem pela ansiedade. Vamos ao nosso tema: acalma o teu coração. O nosso texto base está no livro de João, capítulo 14, verso 27, que diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Estamos vivendo dias difíceis, dias turbulentos, dias de sofrimento, dias de angústia, porque nós estamos convivendo com homens egoístas, amantes de si mesmo. Estamos convivendo com pessoas que querem somente a satisfação pessoal. Elas não se importam com o sofrimento alheio, mas nós não podemos nos assustar e não devemos deixar o nosso coração ficar preocupado, angustiado e tumultuado. Lembra que tudo isso já estava escrito na palavra de Deus. Segundo Timóteo capítulo 3, o verso 1 ao verso 3 diz: sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Parece que Paulo estava olhando a sociedade no qual nós estamos vivendo, mas Paulo, o que ele estava fazendo? Orientando a Timóteo, que Timóteo deveria se lembrar dos tempos difíceis que enfrentaria, porque o comportamento da humanidade seria cada vez mais voltados para si, as características deles seriam malignas e isto traria muito sofrimento aos homens, mas os servos do Senhor deveriam estar meditando e se fortalecendo através das Escrituras, através da oração, na comunhão com o nosso Deus. Quando nós falamos acalme o coração, acalmar significa tornar-se calmo, sereno, tranquilo, seria abrandar o coração. Faça perder a intensidade, amance, alivie o teu coração. E o salmista Asaf, diante das aflições, ele buscou ao Senhor. Ele viveu um conflito interior e ele precisou receber consolo. A alma dele estava angustiada, estava inquieta, ele recusava ser consolado. Olha que conflito interno. Salmo 77, o verso 1 e o verso 2 diz: eleva a Deus minha voz e clamo, eleva a Deus minha voz para que me ouça. No dia da minha angústia procuro o Senhor, de noite não me canso de erguer a mão. Minha alma
recusa ser consolada. Asaf estava muito perturbado, muito angustiado, o coração dele estava perturbado, mas nós precisamos fazer como Asaf, buscarmos o Senhor, perseverarmos na oração. Quando ele fala, não me canso de erguer as mãos, na minha angústia eu procuro ao Senhor. Asaf está mostrando a guerra interna que ele estava vivendo, porque recusava o consolo, mas ele não desistiu, ele perseverou, ele sabia da onde viria a paz para a alma dele. Vamos ver o que ele fez para que o coração dele, de angustiado, ficasse calmo, sereno e tranquilo. Primeira coisa que ele fez, ele trouxe à memória dele o louvor, ou seja, a adoração ao nosso Deus. Salmo 77, verso 6 diz, de noite recordo minha cantiga, medito-a no meu coração. A Bíblia nos ensina que durante a noite Deus faz surgir cânticos novos e o louvor, a adoração a Deus acalma o nosso coração. A segunda atitude de Asaf, ele trouxe à memória dele o que podia dar esperança. Sabe o que ele fez? Ele meditou quem era o Deus a quem ele servia. Salmo 77, verso 11 ao verso 14 diz, recordo-me dos feitos do Senhor. Olha que tremendo. Lembrado estou dos teus milagres de outrora. Eu penso em todas as tuas obras e medito em teus prodígios. Teu caminho, ó Deus, é santo. Grande como Deus, outro Deus não existe. Tu és o Deus que fazes milagres. Mostraste teu poder entre os povos. Asaf trouxe à memória dele o poder glorioso do nosso Deus. Ele trouxe os pensamentos dele ao Senhor e ele meditava que Deus é grande, é tremendo, é único, é suficiente. Ele meditou no que Deus fez e no que Deus faz. Mas a terceira atitude de Asaf foi não se deixar dominar pelas incertezas, pelas dúvidas, pela incredulidade. Ele não se deixou dominar pela preocupação, ele se autoconfrontou, ele autoconfrontou os pensamentos dele. Sabe por quê? Porque ele teve pensamentos de rejeição da parte de Deus. Salmo 77, verso 7 diz, acaso o Senhor nos rejeitará para sempre e já não voltará a ser-nos favorável? Como que eu posso esquecer do que Deus fez por mim? Eu não posso, eu tenho que trazer à minha memória o que o salmista Davi nos ensina, né? Que o Senhor não nos abandona, mas Ele nos corrige. Salmo 27, verso 10 diz, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Então eu tenho que trazer isso à minha memória e confrontar os meus pensamentos. O profeta Jeremias também nos ensina que quando buscamos o Senhor de coração, nós o encontramos. Jeremias 29, verso 12, verso 13 diz, então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Lembra que o pensamento de Asaf era de que Deus os tinha rejeitado? Deus estava tratando com Israel, mas Deus, ele acompanha, Deus, ele acolhe, Deus, ele ajuda todos aqueles que se arrependem e o buscam. Mas também Asaf, ele teve pensamentos de dúvida quanto à fidelidade do nosso Deus. Salmo 77, verso 8 diz, acaso de todo se esgotou sua fidelidade, terminou sua promessa para gerações? É importante você entender e você trazer à tua memória que o teu Deus é todo poderoso, é Deus fiel, é Deus misericordioso. E Asaf também questionou outro pensamento, que teve o pensamento de que a geração, de que os israelitas tinham sido esquecidos por Deus. Salmo 77, verso 9, acaso Deus se esqueceu de ter compaixão ou a cólera lhe enrijeceu
enrijeceu as entranhas. O povo de Israel era um povo difícil, um povo rebelde, um povo que testava, que provava a Deus todo o tempo, mas o nosso Deus, quando nos arrependemos, quando nos voltamos para Ele, Ele usa de misericórdia para conosco. E a Bíblia ela nos ensina que Deus não nos esquece, que Deus não esquece dos seus filhos. E ainda, Ele se compara a uma mãe, o amor de uma mãe. Isaías capítulo 49, verso 15, verso 16, que diz: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Olha que tremenda resposta do nosso Senhor. Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Eu te gravei nas palmas das minhas mãos e os teus muros estão sempre diante de mim. Nós sabemos, uma mãe até pode chegar a se esquecer do seu filho. Nós vemos isso na realidade, mas aí o que o Senhor fala, ainda que ela se esquecesse, eu não me esqueço de você. Deus não se esquece de nós. E a Bíblia nos ensina que nós devemos devemos conduzir os nossos pensamentos a Cristo. Segundo Coríntios capítulo 10, verso 5, destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Nós precisamos dominar os nossos pensamentos. É muito comum nos momentos de angústia, de aflição, de inquietude, nós alimentarmos pensamentos ruins, o que nós chamamos de pensamentos disfuncionais, e acabamos nos afastando do nosso alvo, do nosso Senhor Jesus. E aí nós vemos Davi nos ensinando que mesmo nesses momentos de dificuldades, de angústias, de sofrimentos, nós não devemos pecar, mas nós devemos refletir e devemos nos acalmar. Salmo 4, verso 4 diz: estremecei de ira, mas não pequeis. Refleti em vosso leito e acalmai-vos. E tem outra versão que diz: perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Nós precisamos aprender que devemos nos aquietar, nos acalmar, não deixar o nosso coração perturbado e angustiado. O salmista Davi é um exemplo de alguém que teve diversos momentos de muito sofrimento, de muita angústia e aflição, e por que não dizer, ele viveu momentos de desespero. Mas vamos nos lembrar, no caso, quando ele voltou para Ziclag com os seus homens e chegando na cidade, a cidade estava incendiada, as mulheres e os filhos tinham sido levados cativos pelos amalequitas. 1 Samuel capítulo 30, verso 6, a parte A, olha como que Davi ficou. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Diante daquela situação, Davi, ele ficou angustiado, ele chorou até não ter mais lágrimas, até não ter mais forças, mas o coração dele, que estava inquieto, estava agitado, precisou ser acalmado, precisava passar por um momento de tranquilidade. Aonde que ele buscou isso? Na presença do Senhor. Vamos ver? 1 Samuel capítulo 30, o verso 6, a parte final diz: Davi, entretanto, encontrou ânimo em Yahvé, o Senhor seu Deus. Ele buscou direcionamento no Senhor, buscou a presença do Senhor, e na presença do Senhor ele se fortaleceu. O coração dele encontrou a paz e ele conseguiu agir, mas ele precisou se acalmar para não agir precipitadamente e agir fora da
a direção de Deus. Por isso que o nosso tema é: acalme o teu coração, para que você possa agir de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos tomar decisões precipitadas, tirar conclusões precipitadas e muito menos agir sem pensar. Nós devemos refletir, como nos mostra o nosso texto base, que Jesus deu ordem para os discípulos, porque em breve ele voltaria para o céu e eles foram instruídos que não deveriam se inquietar, mas sim se acalmar. E essa orientação também é para nós. João capítulo 14, verso 27, vamos rever nosso texto base que diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é passageira, é questão de momento. Aí Jesus ele fala: não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. É como se Jesus falasse: acalme o teu coração. Primeira ordem de Jesus no nosso versículo base, nós vemos que nós não devemos, nós não podemos permitir que o nosso coração se preocupe. Permitir é aceitar, aderir, é concordar, é consentir. Sabe por quê? Porque quando nós somos dominados pela preocupação, nós nos desequilibramos e nós devemos ser equilibrados. Nós devemos nos posicionar perseverando confiantemente na palavra do Senhor. João capítulo 14, verso 1, Jesus fala assim: não permitais que o vosso coração se preocupe, credes em Deus, crede também em mim. Sou eu que não devo permitir que o meu coração se preocupe. Então eu preciso trazer à minha memória o que Deus tem para mim. E Deus tem paz independente das situações adversas. Por isso que ele fala: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Mas não se atemorizem, não tenham medo, não alimentem o medo. Filipenses capítulo 4, verso 7 diz: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus! A segunda ordem de Jesus é: não vos deixais amedrontar. Sabe o que Jesus está falando? Não se apavore, não fique intimidado, não se assuste. Então eu preciso, para que isso aconteça, trazer à minha memória que eu tenho habitando dentro de mim o Espírito Santo, o Espírito do Deus Altíssimo. Segundo Timóteo capítulo 1, verso 7 diz: porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu preciso estar equilibrada. Eu preciso trazer à minha memória que Deus está comigo. Eu não posso alimentar o medo. Isaías capítulo 41, verso 10 diz: por isso não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Eu não preciso ter medo. Sabe por quê? Porque eu sirvo o Todo-Poderoso, aquele que me sustenta, aquele que me fortalece, aquele que me ajuda. Eu vou começar a concluir. Não posso me render à inquietude, não posso deixar o desespero, a angústia me dominar. Mas nos momentos em que a ansiedade tentar me dominar, eu não posso permitir, eu não posso ficar amedrontada, mas eu preciso trazer à minha memória o Deus que eu sirvo, o Todo-Poderoso, aquele que conhece todas as coisas, aquele que me conhece profundamente, conhece cada detalhe do meu ser. Mateus capítulo 10, o verso 30 e o verso 31, eu vou concluir com essa palavra dizendo: e quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça, estão todos contados. Por isso, não temais. Quando vier a preocupação,
Quando vier a inquietude, lembre-se, você não precisa deixar isto te dominar. Acalme o teu coração, porque o teu Deus, o Deus que te dá vitória, o Todo-Poderoso, Ele está com você. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você não se inscreveu no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva e que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.